Pessoal, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, é um imenso prazer de estar aqui. Meu nome é pastor Jocélio. Eu já conheço o pastor Marcos há muitos anos. Na época que esse camarada era solteiro, namorava com ela. E nós já se conhecíamos. Porque nós fomos pastores juntos na Igreja Universal. Hoje, eu sou presidente da Igreja Primazia, Comunidade Cristã. Nós estávamos fora há muitos anos. Eu fiquei fora durante 20 anos do estado de Sergipe. E eu estou de volta há 3 anos. E nós estamos com a nossa igreja também. E o Marcos, que nós nos encontramos depois de 20 anos, eu encontrei com o Marcos, e eu fiquei maravilhado quando eu encontrei esse camarada. Muito feliz. Porque ele é carioca, e eu pensava que ele estava no Rio. E eu encontrei ele aqui. Graças a Deus, casado, com filho, com um trabalho que Deus colocou nas mãos dele. Essa responsabilidade, que não é pequena, é muito grande. E ele me fez o convite de estar aqui com vocês. Então eu deixei de fazer o culto lá na minha igreja, agora às 18 horas, para estar aqui com vocês. Amém, pessoal? E eu tenho certeza que Deus vai nos usar para falar com você. Amém, pessoal? Porque o que nós iremos falar, eu gostaria de toda a tua atenção, que você não conversasse nesse momento. Porque nós vamos falar do mais importante que existe na vida do cristão, que é a salvação da alma. Tudo que nós fizemos até aqui é maravilhoso. Mas o que adianta eu, você, nós? Posso descer um pouquinho para ficar mais perto de vocês? Eu estou me sentindo muito longe. O que vai adiantar a pessoa ficar 10, 15, 30, 40 anos dentro da igreja, e se ela morrer, ela não alcançar o bem maior, que é a salvação? Então, o nosso intuito de estar aqui é de falar de salvação para vocês agora. Porque a nossa vinda aqui na terra é passageira, pessoal. Tudo passa. Tudo passa. Eu lembro que quando eu conheci esse figura aqui, magrinho, cabeludo, não tinha isso aqui. Verdade ou mentira? Verdade. Magrinho, rapaz. Só tinha cabeça. Não era isso, Marco? Mas o tempo se passa. Hoje eu estou com 50. Mês que vem eu faço 54 anos. 54. Quando eu conheci o Marcos, eu tinha 30 e pouquinho. Hoje nós estamos ficando igual o maracujá murcho, aqueles maracujá de gaveta. Tudo passa. Mas a única coisa que não passa é a nossa alma. Existe o nosso corpo, o espírito e a alma. Quando nós morrermos, todos nós vamos morrer. Ninguém vai ficar para semente. Verdade ou mentira? Eu não gostei. Verdade ou mentira? Ou você tem medo de morrer? Você tem que estar preparado para a morte. Porque hoje pode ser o nosso último dia. Quem a garante que você vai estar vivo amanhã? Quem a garante que você vamos estar vivo até o término dessa reunião? Ninguém sabe. O único que sabe é quem? O dono da vida. O único que tem poder para dar vida e tirar a vida, que é o Senhor Jesus. Então, quando eu, você, nós morrermos, o nosso corpo, que é a matéria, ela vai ser ou queimada, ou colocada numa gaveta, ou vai ser sepultada debaixo da terra. Todos nós. O corpo não presta para nada. Certo, pessoal?
o nosso espírito, que é o espírito, a nossa inteligência. O que faz eu, você, nós pensarmos. Por isso que Deus nos deu a inteligência, para pensar, para saber fazer as nossas escolhas. É eu que escolho, é você que escolhe. Eu estou com a minha esposa ali, nós temos 39 anos que estamos juntos. Foi eu que escolhi casar com ela. Não foi Deus que escolheu, foi eu. É você que escolhe. Hoje, todos vocês estão aqui. Foi você que escolheu estar aqui. Amém? O Senhor Jesus te chamou, mas você disse: eu vou, e está aqui. Então, a nossa inteligência que Deus nos deu para pensar, para raciocinar, para pesar, para analisar, isso é inteligência. Isso é inteligência. Quando eu, você, nós morrermos, essa inteligência, esse espírito, volta para Deus, que Ele é o dono. Ele que é o dono, certo? Mas a alma, que é a fonte de emoção, de sentimento, que é o coração. Para onde a alma ela vai? Às vezes a pessoa diz: o diabo levou a alma da pessoa para o inferno. Nem Deus, nem o diabo leva a alma de ninguém. Escuta isso. Quem leva é a própria pessoa. Dependendo das minhas escolhas aqui na terra. Se as minhas escolhas... Posso dar um exemplo, pastor, rapidinho? Como você já sabe do meu testemunho. Eu fui, na época, o pai de santo mais novo do estado de Sergipe, com 7 anos de idade. Eu fui pai de santo, dentro de um terreiro de candomblé. Então, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu escolhi viver essa vida que eu vivo hoje. Então, se eu, você, nós morremos com Deus, a Bíblia diz que a Bíblia fala dos portadores da alma, que são anjos. Vai vir buscar a alma da pessoa e vai levar até a Deus. Se eu estou aqui na terra servindo a Cristo, aprenda isso. Se a pessoa que está aqui na terra é aquela pessoa que você evangeliza, você fala de Jesus para ela, e ela não quer nada com Deus, que é uma opção dela. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Alguém é obrigado? Fala a verdade, pessoal. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Guarda também essa frase: Deus também não é obrigado a servir ninguém. Se eu não sou obrigado a servir a Ele, porque Ele me deu livre-arbítrio, então por que Ele é obrigado a ter que me servir? Se Ele é Pai. Pastor, mas Deus, Ele é amor. Não esqueça. Qual a primeira letra do nome do filho dele? J. Significa o quê? Justiça. Ele é o dono da justiça. Está escrito em Isaías que a base do trono de Deus, do nosso Altíssimo, desse Deus que é muito bom, é a justiça. Ele é justo. Amém, igreja? Amém. Então a alma, a minha alma, a sua alma, ela vai para onde a gente escolheu aqui na terra. Se eu, na época, como pai de santo, tivesse morrido, a minha alma não ia para Deus. Não iria. Só existe 2 caminhos. Pessoal, é difícil, não é bom ouvir essa frase, mas só tem 2 caminhos: céu e inferno. Não tem outro caminho. Não existe purgatório na Bíblia. Está escrito lá em Lucas: o mendigo morreu, foi direto para o céu. Está escrito isso. Quem já leu? Já leram isso? Ele morreu, ele foi levado para o seio de Abraão. Morreu rico e foi sepultado aonde? A Bíblia deixa bem claro: céu, inferno. Certo? Então é o que nós iremos falar, um pouco de salvação. Porque não existe mais importante
na sua vida, na minha vida, na vida de nós cristãos, que assumimos a fé em Jesus, que é encontrar com Ele. Amém, igreja? É se encontrar com o nosso Deus. No livro de João, capítulo 14, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de João. Então, olha que coisa espetacular. Ele diz aqui, ó: Jesus conforta aos discípulos. Jesus, o subtítulo, é aí mesmo, João 14, o subtítulo, que é a frase de cima, a frase, isso, é o subtítulo que chama Jesus conforta os discípulos. Os discípulos eram aqueles 12 que andavam com ele, certo, pessoal? Como nós hoje andamos com Cristo. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Nós que assumimos a fé nele. Todo discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus, certo, pessoal? Aí ele diz assim, ó, Jesus falando para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa, ele diz, ó, na casa do meu pai, Jesus falando, na casa do meu pai há muitas moradas. Olha que coisa forte, olha que coisa bonita, pessoal. O Deus Filho, Senhor Jesus, estava falando para os discípulos, olha para mim por gentileza, olha para mim, sei que sou feio, mas não pego. Então o Senhor Jesus estava falando para os discípulos assim, ó, viu eles agoniados, alvoroçados, ansiosos, preocupados. Aí Jesus falou assim, olha, tenha calma, não se turbe o seu coração, creia em Deus, creia também em mim. Aí ele continua dizendo, olha, na casa do meu pai, onde é que o nosso pai está? Aonde, pessoal? Fala para mim, por favor. Aonde é que o nosso pai está? No céu. Então ele diz, olha, na casa do meu pai que é no céu, há muitas moradas. Há muitas moradas. Imagina o muito de Deus. Se aqui na terra existe várias moradas, imagina lá no céu. Aí ele fala assim, ó, se assim não fora, eu vou-lo não tinha dito, pois vou preparar-vos o lugar. Então Jesus estava falando para os discípulos que ele iria morrer, ele iria voltar para o Pai, ele iria preparar as nossas moradas lá no céu, e depois iria voltar para pegar os discípulos. Vocês estão entendendo? Não entendi. Quem está entendendo, levanta a mãozinha assim. Isso, participa da reunião. Amém, pessoal? Então Jesus falou para os discípulos, olha, não fica preocupado, tenha paz, porque eu vou voltar para o Pai, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o meu Pai, porém, eu vou voltar lá para preparar a sua casa, depois eu vou voltar para te buscar. Você vê, irmão, que a vontade do Pai é ter o filho perto. A senhora que é pai, o senhor que é pai, a senhora que é mãe, quando os seus filhos estão com vocês, como é que você se sente? Fala, por favor. Triste ou feliz? Não é feliz? Assim é Deus. O que Deus quer é estar com todos os filhos dele reunidos. Então, espiritualmente falando, Deus está preparando a nossa morada lá no céu. Porque a nossa morada aqui na terra é passageira. Eu estava pensando, e você deve ter acompanhado também, o que está acontecendo lá no sul. Quantas pessoas que perderam as suas casas? Vamos dizer assim, 90%.
Pessoas que ali passaram 30, 40, 50 anos investindo para comprar aquela casinha dela, imobiliar. Em 10 minutos, em meia hora, em 1 hora, perdeu tudo. Hoje se encontram desabrigadas, se perguntando como que eu vou construir a minha casa. É importante essa casa. É importante o senhor ter a sua casa para descansar, chegar em casa cansado do trabalho, descansar. Maravilhoso, tem que ter. Mas a maior casa está lá no céu. Porque essa casa que você tem, que eu tenho, ela vai acabar. Ela vai se acabar. Mas a morada do eterno, a morada do nosso Senhor Jesus é para sempre. E o desejo dele, pessoal, é que nós venhamos estar com ele para sempre. Não é um dia, nem 2 dias, é para sempre. Hoje, eu estava na casa da minha mãe almoçando. Eu almocei na casa dela. Mas depois eu fui embora. Com Jesus, ele quer que eu, você, nós viemos estar para sempre, por toda a eternidade para com ele. Digam graças a Deus. Digam graças a Deus. Aí você pergunta assim, mas pastor Jocélio, então quer dizer que essa casa, Deus está preparando essa casa para mim? Vamos lá. Para quem é essa casa? A vontade do Pai é para que todos viessem ter. Mas essa casa é só para aquele que está aqui na terra que teme a Deus. Não é para todo mundo. É para aquele que está aqui nessa terra, nesse mundo pecaminoso, podre, mas escolheu Jesus. Então a recompensa é essa. A nossa recompensa não vem do homem. O homem não tem nada para dar. A verdade é, o homem está mais fácil. Eu e o Marcos temos, quem mais tem consciência disso somos nós. O que o homem dá, ele tira, mas o que o Deus dá é para sempre. Deus quer nos dar uma moradia para sempre. Amém, pessoal? Ele quer dar uma moradia para sempre. Mas a pergunta, pessoal, que não se cala é: se eu, você, morrêssemos agora, será que a nossa alma iria para essa casa? Eu creio que lá na porta tem um nome assim, lá na casa, lá em cima, lá no céu, onde ele está, tem lá uma porta escrita assim o nome aí, Jocélio, me esperando. Eu creio que eu estou comprando aquela terra lá, aqui, levando a minha cruz, sendo rejeitado. Quando eu aceitei Jesus, os meus irmãos falaram assim: você virou gay. Quando eu aceitei Jesus, a minha esposa que está ali, ela me expulsava todo dia de dentro de casa. Todo dia ela me expulsava de dentro de casa. E graças a Deus, nós estamos juntos até hoje e vamos morrer juntos. Estou mandando fazer até um caixão para dar 2 dentro. Isso é brincadeira, não existe isso não, viu? Vocês estão entendendo, pessoal? Mas eu creio, você tem que crer. Escuta, por favor, você tem que crer que lá no céu, onde está o Pai, Ele está com a sua casa preparada para você. Porque quando você partir dessa terra, a sua alma vai ter descanso. Ele está preparando uma casa para ter descanso o resto da sua vida. Então ele estava falando isso para os discípulos. Os discípulos hoje é a senhora, é o senhor, sou eu, é o pastor, é os obreiros, é a missionária que está aqui. Somos nós que assumimos a nossa fé nele. Então nós somos discípulos dele. Vale a pena. Olha, pastor, estou passando uma luta terrível.
Pastor, só eu lá em casa, pastor. O senhor não tem noção do que eu estou passando. Mas eu não vou abandonar Jesus. Não abandona. Não larga. Não larga o seu cajado. Não abandona a sua fé. Eu acostumo dizer que nós cristãos, nós estamos dentro de um carro sem retrovisor. Você sabe para que serve o retrovisor no carro? Para olhar para trás. O cristão não pode olhar para trás, só tem que olhar para frente. Se você olhar para trás, você desanima. Se você olhar para trás, você desiste. Nós temos que olhar para frente, que é para Jesus. Está passando por luta? Fica firme. Coisas melhores virão. Eu tenho certeza que depois dessa reunião aqui, coisas extraordinárias vão acontecer. Toma posse do que nós estamos falando. Amém, pessoal? Creia no que nós estamos profetizando. Eu tenho certeza disso. Deus não trouxe você aqui à toa. Talvez você não entenda porque você está aqui, mas Ele sabe porque você está aqui. Amém? Para terminar, Ele disse, Ele disse mais, Aí no versículo 4 Ele fala: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, um dos discípulos, né? Tomé é aquele duvidoso, né? Dídimo, a palavra dídimo se chama duvidoso. Ele disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus falou, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não caia nesse engano de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Só Jesus. Ele é o único caminho. Amém, igreja? Aí ele diz assim, olha que coisa forte. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha que Jesus falou por dia. Olha a paciência de Jesus. Olha como o nosso Senhor Jesus é paciente com a gente, pessoal. Esse é o único Pai que é Pai de misericórdia, Pai de compaixão, Pai da paciência. Só Deus para ter paciência com a gente, pessoal. Só Deus. Ele disse, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Paramos aqui. Ele disse: poxa, Filipe, olha a tristeza do pai. Escuta, olha para mim agora. Olha como você vê, se você lê o livro de João, você vê que mostra o Senhor Jesus homem, que tem sentimento. Você vê, ele chegou para Filipe e falou: poxa, Filipe, você está tanto tempo comigo, e você não me conhece. Há tanto tempo você está comigo, e você não me conhece, Filipe. A tristeza do Senhor Jesus. A mesma coisa no dia de hoje. Essa mesma tristeza, pessoal, o nosso Salvador está tendo. Como? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, entre pastores, bispos, obreiros, membros, que estão dentro da igreja, conhece o pastor, conhece o obreiro, mas falta conhecer o principal, o Senhor. Porque o que vai adiantar conhecer o pastor, se o pastor não vai salvá-lo? O que é que vai adiantar conhecer a igreja, se a igreja não vai salvar?
Que é que adianta conhecer o missionário, o bispo, apóstolo, se não conhecer a Deus, que é o principal? O que é que vai adiantar? Por isso que tem muitos cristãos fracos na fé. Por quê? Porque não conhece a Deus. É uma necessidade, não é uma opção. Eu tenho que conhecer Deus. O que me fez permanecer, e o que faz eu permanecer na fé, as lutas, perseguições, você não tem noção, noção do que eu já passei. E só Deus para me sustentar. Eu tinha que conhecer Ele. Se eu não conhecesse a Ele, eu não estaria hoje aqui falando com vocês. A verdade é que o diabo já tinha me levado. Então, se você está dentro da igreja e você é aquela pessoa que você não tem certeza da tua salvação, você não conhece a Deus. Quem conhece a Deus não retrocede. Quem conhece a Deus não tem dificuldade de obedecê-lo. Não tem. Quem conhece a Deus. Amém, igreja? Amém. E quando a pessoa conhece a Deus, quanto mais luta ela passa, mais forte ela fica. Não tem aquela goiabeira? Goiaba. Pega aquela vara de goiaba. Obrigado, cipó, isso. Aquele cipó. Você pega ele assim, você enverga ele de ponta a ponta. Mas ele não. Assim é o cristão. Se enverga, mas não quebra. Ele até se enverga, mas ele não quebra. Porque ele conhece a Deus. Amém, igreja? Se você diz, eu não conheço a Deus, agora você vai conhecer Ele. Porque você vai ter uma experiência com Ele agora.